Olá, senhores, espero que estejam todos bem. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O tema reservado para hoje é a temática das variedades linguísticas. Entendam o seguinte, ambas as turmas que receberão essa aula serão turmas militares. Numa prova militar, num concurso militar, a temática da variedade linguística pode aparecer em dois aspectos e a gente espera que é possível a sua aplicação num terceiro aspecto, só que esse é particular. Primeiro, raras são as questões que cobram uma teoria específica dessa temática linguística, que é a temática da variação da língua. Então, uma questão teórica, fiquem tranquilos, porque até hoje nunca apareceu. Uma segunda aplicação é o seguinte, geralmente essa temática está envolvendo interpretação de texto. Então, esse tema ele está associado à capacidade de inferência, de compreensão e de interpretação da temática, da temática ali, das charges, figurinhas, cartoons. Geralmente são textos não verbais, né? Raros são os textos verbais, por mais que apareçam, e nós aqui temos exemplo. E um terceiro motivo é porque dentro da temática de variedade linguística há um tema de redação que nós esperamos há alguns anos, entretanto ainda nunca apareceu, que é o tema do preconceito linguístico, ok? Então, para vocês entenderem que é uma aula mais leve, é uma aula de linguística, mas não houve até o dia de hoje uma ideia de teoria do texto, né, uma teoria da língua, tá bem? Então, o primeiro que é variedade linguística, de que modo ela se comporta, como ela se relaciona e tudo mais. Então, vejam o seguinte, senhores, a primeira coisa que entendam, que vocês precisam entender, é a seguinte ideia. A língua não é algo morto, a língua é um objeto em uso por nós falantes. Do mesmo modo que nós falantes somos seres inseridos dentro de uma grande dimensão, dentro de uma grande temporalidade, obviamente histórica, também, e nós sofremos evoluções ou involuções, dependendo de cada momento histórico, também a língua comportar-se-á desse modo. Se nós mudamos e nós usamos a língua para expressar a nossa comunicação, para interagir, para estabelecer conceitos, também a língua acompanhará essa mudança. Então aqui nós vamos à primeira definição, ao primeiro conceito da aula, que variedade linguística são as variações que uma língua apresenta de acordo com condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Okay? Então, a língua tem alguns critérios que vão normatizar, que vão direcionar a sua variação, mas entendam que a língua não é um objeto morto, um objeto engessado. A língua é algo orgânico que aí se comporta evoluindo o nosso uso, né? A língua está em uso, então, de acordo com a nossa prática, a língua também vai mudar. Então, a definição de língua, porque o conceito língua difere-se do conceito fala. São conceitos diferentes, entretanto complementares. Não são conceitos opostos de modo antitéticos. Uma coisa é língua, uma coisa é fala. Não, são conceitos que se completam. A língua é uma atividade coletiva realizada por meio de um código formado por palavras. Então, obviamente, a língua tem que ter palavra, ou seja, a codificação linguística dá-se por meio de palavras, regidas por leis combinatórias às quais pertencem a um grupo específico, como é o caso da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e muitas outras. É a parte social da linguagem exterior ao indivíduo que por si só não pode modificá-la. Língua é forma. Entenda o seguinte, senhores, quando aqui o texto defende a ideia de que existem regras que normatizam, que dirigem, que encaminham o comportamento linguístico, essas regras é aquilo que nós aprendemos, por exemplo, dentro da própria gramática. Percebe? Então, a língua ela é mais engessada do que, por exemplo, a fala. A fala é a utilização oral da língua. A língua é esse recurso engessado, é esse recurso normatizado, é esse recurso mais regrado. A fala ela é a aplicação oral, a fala ela é a silabação da própria língua. Então, é um ato individual, porque cada indivíduo manifesta-se a fala de modo diferente, de um modo particular. Vejam o seguinte, nós falamos de acordo com o nosso gosto, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a situação, com o contexto, com a personalidade, com a nossa formação intelectual, com o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, a língua ela comporta-se de modo mais homogêneo e a fala de modo mais heterogêneo. Retomando que isso é um conceito importante. A língua comporta-se de modo mais homogêneo e a fala comporta-se de modo mais heterogêneo, ok?
Então nós temos aqui os fatores de variação linguística, o que faz com que a língua comporte-se de modo diferente, porque alguns falantes falam de um modo e outros falantes falam de outro modo. E aqui nós temos os principais fatores. Faixa etária, nós teremos exemplos aqui, região geográfica, o gênero pode mudar, por mais que hoje não tanto, entretanto no passado isso era uma característica importante, a situação socioeconômica, o grau de escolarização, que são conceitos quase que complementares, porém não são conceitos sinonímicos, o mercado de trabalho, a rede social, o estilo da própria pessoa, porque nós estamos inseridos em grupos sociais e cada grupo social tem determinado estilo, e o tempo. Tipos de variação linguística. Eu trouxe todas, são charges e cartoons de concursos militares, para vocês entenderem como isso aparece na prova. Eu vou dispor também aí o slide para depois ficar mais fácil a visualização, ok? Então, diferença de lugar ou região. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então vejam, nessa charge nós temos uma variação regional. Nós temos o personagem aqui clássico, né, da Turma da Mônica, que comporta-se como alguém do interior e a professora, por não estar inserida nesse contexto, ela não vai pronunciar do mesmo modo, por mais que ela entenda. Então, um primeiro conceito que eu já adianto lá no final é que o que interessa na língua, senhores, é a comunicação. Se eu emito um código, se eu emito a fala e você me compreende, ótimo, a comunicação foi feita, então é 100% o seu uso. Uma escolaridade classe social. Então diz que são conceitos complementares, tá? Então, por exemplo, no céu tem bicicleta? Não. Cocrete, mortandela? Não, não, nope. Putz, que inferno. Oi, tem problema nós bater um papo? Então vejam, geralmente pessoas de menor escolaridade, que não tiveram tanto acesso à formação acadêmica quanto nós temos, quanto nós tivemos, e pessoas de classes sociais inferiores, né, pela ideia geográfica e sociológica de estratificação social, essas pessoas elas apresentam um comportamento na fala específico, né? Então quando alguém chega na padaria e fala, me vê 200 gramas de mortandela, está errado? Não é que está errado. Ela comunica-se do modo no qual o contexto ela foi inserida. É pessoa de menor classe social, a pessoa de menor escolaridade. Não é isso? Então, o que não pode somos nós, que somos de outra classe, né, ou nós que tivemos acesso a outra escolaridade, comportarmos-nos desse modo. Talvez até possa, dependendo do contexto no qual você está inserido. Lembrando que foram todas tiradas de prova para vocês entenderem como que a variação aparece nos concursos. Variação de estilo, formal e informal. Entendam o seguinte, a variação de estilo, ela refere-se quanto ou à formalidade, ou seja, essa erudição da língua, ou à informalidade, ou seja, o coloquialismo da língua, uma língua, em aspas, mais vulgar. Vejam o seguinte aqui, ó. Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Então vejam o comportamento formal do senhor, do tio. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Aí vejam o grau de informalidade do sobrinho. Fala, tio, beleza? Acho que não, é difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Né? E aí esse símbolo que vocês usam no Instagram do chua, no WhatsApp. Então, melhor pensar em outra coisa. Então vejam, no final aqui é um comportamento curioso que o tio, por não ter o domínio, não ter a compreensão dessa escrita aqui codificada de uma estila informal, muito própria de um ambiente virtual, ele desiste de recorrer à ajuda ao sobrinho. Então uma variação de estilo, ela refere-se ou à formalidade ou à informalidade. Isso aqui é importante, essa tabela é importante. Vejam, nós temos dois modos de utilizar a língua. Nós temos, por primeiro modo, a modalidade oral, por segundo modo, a modalidade escrita. Aqui nós temos uma escala de evolução quanto à formalidade. Ou seja, o que é menos formal na modalidade oral? Por exemplo, uma conversa familiar privada, uma conversa individual dentro do núcleo da própria família. O que é uma conversa oral menos formal? Algo casual, uma conversa entre amigos. Algo oral menos formal.
Coloquial, uma colega entre colegas que não são muito íntimos, se você está dentro do seu círculo de amizade, cuja intimidade é maior, você usa a menor formalidade. Se você está diante de colegas que você já não tem tanto contato, a sua formalidade já é maior. Modalidade oral já ganhando um quê de formalidade mais estabilizada, é uma conferência, uma palestra, claro que essa de modo deliberativo. E o que há de mais formal na língua é o sermão. Né? O sermão religioso ele costuma ser denotado de formalidade. Agora a gente vai sair da modalidade oral e vamos entrar para a modalidade escrita. O que há de menos formal na modalidade escrita? Um bilhete na geladeira, não é isso? Ó, descongela a carne. Então um bilhete simples, a gente não respeita ponto, não respeita nada disso. Informal, uma carta a um amigo ou um parente. Semiformal, uma carta comercial. Formal, uma correspondência oficial. E hiperformal, uma sentença judicial. Entendam o seguinte, dependendo do grau ou de formalidade ou de informalidade, nós podemos acabar por não compreender ou não chegar para nós de modo completo, não ser eficaz a própria mensagem. Ok? Então, a formalidade interfere na nossa compreensão do texto, na compreensão da própria mensagem. Variação etária. Vejam, a idade, não é isso? Como nós estamos aí localizados nessa grande linha do tempo, a idade ela interfere na compreensão. Pensem, por exemplo, numa evolução simples da palavra você, né? Vossa mercê, vosso um ser, vós me ser, vós, M, apóstrofo, C, você, VC no tempo do MSN, e hoje nós utilizamos C. Não é isso? Não, ninguém escreve C, a gente fala, ninguém fala você vai, a gente diz, ó, você vai, você foi, você fez, você disse, você assistiu. Então, a evolução da própria palavra. Entretanto, nesse caso, a gente compreende que esse ser, que um dia já foi vossa mercê, tem o mesmo significado. Tá? Mas cuidado, porque às vezes ao longo da história, o tempo pode manter o código, o tempo pode manter a palavra e alterar o contexto. Tem um exemplo ótimo que caiu na prova da AFA, não caiu em nível de prova fundamental, mas sobre essa ideia aqui de variação linguística, caiu na prova da AFA, que é a seguinte palavra. Vejam o exemplo brilhante dessa palavra aqui. A palavra trabalho. A palavra trabalho deriva da palavra tripalho, ok? Então, a nossa palavra trabalho deriva da palavra tripalho. Tripalho, se nós formos estudar a filologia, ou seja, a origem da palavra, é formado por três, pallium, pau. Não é isso? Tripalium, 3 paus. Tripalium é um objeto grego que servia de tortura dos cidadãos, tortura dos escravos, tortura de alguns povos. Então, tripalho é formado por 3 paus. Por que essa ideia? Os gregos têm uma noção de que o trabalho é algo negativo, né? Porque o trabalho nesse primeiro mundo é considerado tão somente algo material, algo braçal. Então, quem trabalha materialmente, não é isso? Então, a gente teria um pedreiro, um eletricista, um serralheiro. Quem trabalha manualmente, né? Quem tem um labor físico, isso é considerado uma tortura, porque os gregos aderem tão somente ao labor intelectual. Com o passar do tempo, conforme a história foi evoluindo, o cristianismo vai ressignificar a palavra trabalho. Então, a palavra trabalho, que para os gregos é um objeto de tortura, utilizado para torturar as pessoas, agora nos cristãos é um objeto que serve para dignificar e não mais para torturar. Façam menção do quem não trabalha não merece comer, o trabalho dignifica o homem, não é isso? Então vejam o seguinte, o que eu quero dar esse exemplo que difere-se da palavra vossa mercê? Porque eu mantive o código. Vejam, eu mantive a palavra trabalho. O que eu mudei foi o sentido. Então o código é o mesmo, o sentido se alterou. Em você eu alterei o código, mas mantive o significado, ok? Vamos voltar aqui. Então vejam, aqui nós temos, gera um quê de comicidade, né? Um jovem falando com o senhor.
A Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então veja, a variação de idade altera aí a comunicação. Variação histórica, né? Aí nós temos o caso da palavra vossa mercê, vós mercê, você, você e hoje o nosso ser, né? Posicionados aqui no momento no qual esse código é utilizado. Outro exemplo de variação histórica, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio, és bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão está olhando. 2010. Se liga, mina, tu é piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. Não é isso? Não gera um quê de comicidade? Eu achei um pouco avançado demais 2010, né? Eu acho que não é tanto assim, não. Mas vejam que o tempo vai alterando. Entendam o seguinte, para os alunos de AFA, EFON, de concurso oficial, nós aprendemos o nome técnico de cada uma dessas variações. Então nós temos a variação diafásica, diatópica, diastrástica. Eu não vou passar isso para vocês porque não cai essa teoria linguística na prova de vocês. Porém, na nossa lista de exercícios, eu vou colocar ao nome de cada uma dessas variações o nome oficial. Por exemplo, a variação histórica é uma variação diatópica. A variação histórica é a variação diafásica. A variação geográfica é a variação diatópica. E a variação social é a variação diastrástica. Vocês vão receber isso por escrito, porque são conceitos confusos que aqui a gente vai ver no vídeo e a gente vai acabar se perdendo. Então lá na lista de exercícios tem uma observação lá no cantinho direito que eu trago esses conceitos. Variação geográfica, né? Então, o melhor exemplo para variação geográfica, algumas palavras têm vários códigos e significam a mesma coisa. Por exemplo, mexerica, bergamota, tangerina, né? Pão, bisnaga, cacetinho. Então vejam, a mesma coisa, o mesmo significado e o código se altera. Variação socioeconômica. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tarde. Então a gente tem alguém de terno na praia, não é isso? Alguém que está aí totalmente deslocado e um surfista. Então ele está falando, dentro da variação dele, o surfista fazendo uma cara de estranhamento. Regionalismo. Vejam o seguinte, senhores. Aqui tem um texto clássico, que é um texto de regionalismo. A variação geográfica, ela vai alterar, ela vai influenciar na ideia do regionalismo. O que é isso? As regiões têm regras interiores de fala e de comunicação própria. E alguns pensam que quando a gente fala em regionalismo, eu estou falando, por exemplo, do nordestino, do mineiro ou do gaúcho. Não é isso? Aí eu lembro E aqui tem exemplos, né? Um nordestino. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços, não se bula nem faça muganga. Né? Aí um caso nordestino, um caso mineiro. Ô, sô, presta atenção, isso é um assarto. Ai, levanta os braços e fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Gaúcho, ô guri, ficas atento, bah, isso é um assalto, levanta os braços e te aquietas, tchê. Então vejam, a gente geralmente faz essas associações. Entendam o seguinte, nós também, cariocas, temos regras e normatizações que conferem o nosso regionalismo linguístico. Por exemplo, o som do S é sa, sa. Pense na palavra biscoito. Né? Se nós fôssemos fazer a transcrição fonética de quando o carioca fala biscoito, nós teríamos isso aqui, ó. Porque nós não pronunciamos nem um X, nós pronunciamos vários, não é isso? É bis. Vejam, o S não tem na fonética tradicional esse som de chá. Observam, conseguem perceber? Por exemplo, ó, biscoito, o som do S é esse. Nós falamos bis. Então o S ganha um som de X, então nós também temos um critério regionalista. Nós não percebemos que nós estamos inseridos nesse grande contexto regional. Quando a gente liga a TV, as pessoas falam na nossa variação linguística. As pessoas não falam na sua variação própria. Um outro exemplo de regionalismo carioca. Pensem, por exemplo,
no som do T. Não é isso? Aqui eu tenho a palavra tio, a palavra original. O som do T é ta, ta, ta. Um carioca vai falar isso aqui, ó. Ti, ti, ti. O T não tem esse som de tcha, tcha. O T tem som de t. Então vejam, nós também estamos localizados aí dentro de uma variação regional, ok? Adequação linguística, isso é importante. Vamos entender esse conceito aqui. Toda variedade linguística é adequada, percebe? Não existe nesse conceito o certo e o errado. O que existe é a adequação da sua variedade ao contexto no qual você está inserido. Vejam, do mesmo modo que é errado eu sentar numa mesa de amigos e falar de modo formal, também é errado em sala de aula eu me posicionar como se eu estivesse numa roda de amigos. Por quê? Porque a variação influencia no grau de formalidade. Então aqui o critério de certo e errado não é se aquela variedade está certa ou se aquela variedade está errada. Aqui o que importa é se a variedade que eu estou utilizando adequa-se ou não àquele ambiente de fala. Jargão. O jargão ele é uma linguagem técnica utilizada por um grupo de profissionais. Então o jargão ele tem uma associação técnica. Entendam isso, se nós ligarmos em casa a TV Senado, a TV Câmara, ou se alguém já teve alguma experiência de ver uma sessão no Supremo Tribunal Federal, no STF, a gente não entende nada daquilo ali. Por quê? Porque ali tem termos técnicos sendo empregados. Nós, professores, temos termos técnicos que a gente entende. Né? Por exemplo, se um falar para o outro, pô, hoje eu estou com uma vertical. Alguém que não trabalha no nosso ambiente fala, pô, o que é uma vertical? O cara ficou em pé o dia inteiro? É um termo técnico, né? Isso é muito comum em ambiente de saúde. E aqui tem um exemplo do médico, né? É uma rinite com cefaleia e uma rinorreia importante. Parece que o cara vai morrer, mas não é o termo técnico utilizado. E também o termo ligado ao direito, à magistratura, são profissões que têm uma temática formada por muitos jargões. A gíria. A gíria, ela está ligada ao grupo social. E aí a gente tem a gíria do policial, do jovem, do estudante, do militar, do jornalista. Então, cada grupo social tem determinado comportamento de gíria. E aqui tem algumas, né? Chapa, pagamico, massa, caranga, bicho, tipo assim. Parece que eu perguntei em sala e agora tem uma gíria que eu me esqueci de que vocês falam muito. Como é? Eu vou lembrar, até o fim da aula eu lembro. Até o fim da aula eu lembro, porque eu ouvi e fiquei, ué, o que que significa? Ah, por quê? Porque é dentro do grupo social de vocês que não é mais o meu. Oralidade e escrita. Vejam o seguinte, nós vimos anteriormente que a língua tem dois usos. Ou o uso oral, que aplica-se através da fala, ou o uso escrito, que aplica-se através da grafia. Então vejam, a oralidade. Os momentos de produção são simultâneos. Como assim simultâneo? Na fala, enquanto eu vou falando, eu estou produzindo aqui na mente esse conceito. Então, isso concede à oralidade maior fluidez, maior organicidade da comunicação. Ao passo que na escrita tem uma defasagem, porque na escrita eu antes penso para depois escrever. Aliás, isso nós esperamos que vocês pensem antes de escrever, porque geralmente na redação vocês nem pensam, né? Vocês escrevem, não pensam nem antes, nem durante, nem depois, no final está aquela confusão. Mas o certo é que na escrita nós falemos antes, que nós pensemos antes e depois depois a gente produza o nosso conteúdo. Por isso, tem uma defasagem, tem aí um abismo entre esses dois momentos. Vantagens de cada das modalidades. Vantagem da oralidade. É possível negociar o sentido com o interlocutor. Ou seja, na oralidade eu posso falar algo, caso você não tenha entendido o sentido, você me interpela naquele momento e a gente negocia o sentido. É possível corrigir-se na hora. Por exemplo, aqui eu ia usar um verbo empregado errado. Eu ia falar produzamos. Não é isso? Então, no mesmo momento, eu me corrigi. Imagina se eu escrevo isso numa redação ou escrevo isso no quadro. Tende a haver maior tolerância a erros. A fala ela é mais fluida. Você pode errar um pouquinho. Claro, se não for alguém muito chato,
né, ele não vai te corrigir. Vantagem da escrita. É possível revisar o texto, então a escrita tem algo bom. E é já um conselho para a redação. Escreveu, no final volta e lê cada linha do seu texto para evitar possíveis falhas. As falhas ficam ocultas, o leitor tem acesso apenas ao texto final. Então, quantas vezes eu escrevendo um texto erro várias vezes, confundo as palavras, aplico o pronome no lugar errado, coloco a vírgula no lugar errado, esqueço de pontuar. Entretanto, na minha revisão, eu vou corrigindo, eu vou acertando meu texto e o receptor desse material não teve acesso às minhas falhas, ficaram ocultas. É possível consultar outra fonte, checar informação. Então, vale muito a pena um dicionário, né? Abre aí o Google, vê sinônimo para evitar repetição e tende a haver maior cobrança. Então, nós cobramos da escrita um maior rigor do que a oralidade. Então, falar bem é falar adequadamente. O Bechala tem uma frase ótima que reflete essa ideia de que é necessário ser poliglota dentro da nossa própria língua. Ou seja, nós precisamos adaptar a nossa variação ao contexto no qual nós estamos inseridos. E aqui tem um poema do Oswald de Andrade que já caiu numa redação do Colégio Naval trabalhando essa variação da língua. O poema chama-se Pronominais. Veja a brincadeira que ele está fazendo, e todas as turmas já tiveram essa aula de pronome, então fica mais fácil perceber. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o homem bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então veja, o Oswald de Andrade, ele está brincando perfeitamente com essa ideia de variação social, de variação econômica, de variação de escolaridade. Por quê? Porque há uma regra básica na gramática que é a seguinte: é proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. E aí, aí tem a primeira frase, dê-me. Mas quem vai sentar na mesa do café da manhã e falar passe-me a manteiga, passe-me a faca, diga-me como foi o seu dia? A gente fala assim, não, me dá a manteiga, me empresta, me diz, me conta, me fala. Então, hoje o de Andrade está brincando com essa ideia. Para nós encerrarmos, senhores, entendo aqui um último conceito, que é o conceito do preconceito linguístico. O que isso significa? Nós costumamos desfavorecer as variações linguísticas de pessoas em menor situação econômica. Vejam, por que um carioca falando biscoito ou falando tio é bonito, é charmoso, é elegante, e um mineiro que fala sou, ou um gaúcho que fala guri é algo ridículo, né? Porque há de um modo geral, historicamente, o comportamento de desfavorecimento de expressões comunicativas relacionadas a menor valorização econômica. Então, geralmente, o comportamento linguístico do Sul e do Sudeste é mais valorizado. O comportamento do Norte e do Nordeste vai ser desvalorizado. Então, lembrando o próprio Bechala, é necessário ser poliglota dentro da própria língua, entender que a língua é um objeto em uso, está na prática, e nós que devemos nos adaptarmos aos contextos, e não o contexto que deve adaptar. É muita arrogância achar que o contexto tem que adaptar-se à nossa variação, muito pelo contrário. Ok? Então vocês vão receber uma listinha de exercícios com 15 questões, todas envolvendo essa temática da variação linguística. Fica o pedido que vocês realizem, vou postar também o gabarito, assistam a próxima aula e para nós registrarmos aí a presença, comenta um nome nos comentários, por favor. Obrigado, saudações a todos, nos vemos em breve.